Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Estamos aqui mais uma vez no canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilha Cara, autor do livro do mesmo nome. E o tema do vídeo de hoje é Ayahuasca e os vícios. A gente vai seguir aqui o caminho que começou lá no vídeo de Obsessão Espiritual e Ayahuasca. Quem não viu vai lá ver. Porque esse aqui é como se fosse uma continuação, né? Aqui agora a gente vai estar fechando mais a nossa... Imagine um imenso microscópio. Eu primeiro botei uma lente grandona para falar de obsessão espiritual, de forma mais ampla. E agora eu troquei a lente, botei um pouco menor e a gente vai falar sobre vícios, né? E aí, antes de começar, uma observação. Eu não vou falar aqui a respeito de todos os tipos de vícios, né? Porque a pessoa pode se viciar em chocolate, assim. Eu estou falando de vícios específicos, assim. Álcool, cigarro, drogas no geral, maconha, cocaína e todas as outras drogas que eu não sei nem o nome, porque tem tanta... Cada hora surge uma droga nova. É esse tipo de vício que eu estou falando, tá, gente? E aí também, uma segunda observação, vem no escopo do seguinte, eu não vou aqui pormenorizar por que a pessoa se viciou, assim, porque tem inúmeras possibilidades disso, sabe? Podem ter questões assim da infância da pessoa, de alguma carência afetiva, questões psicoemocionais físicas, traumas, enfim. Pode ser um arcabouço tão grande de coisas assim que o ideal é que você saiba o que está acontecendo. Mas o ideal também é que você investigue isso junto a um psicólogo, a um terapeuta, a um psiquiatra, a um médico, né? Existe aí um cabedal de profissionais que vai ajudar no processo de vícios. Aqui a gente vai ver a parte espiritual, porque é muito importante a gente lembrar que antes da pessoa consagrar o Daime barra Ayahuasca, ela passa por um jejum, né? São 3 dias em que ela tem que evitar carne vermelha, álcool, drogas, sexo. Sexo eu já falei recentemente, vídeo Ayahuasca e a sexualidade, né? E hoje eu vou falar sobre álcool e drogas, assim. E é importante falar sobre isso porque o ser humano tem uma tendência imensa de cair na tentação. Várias coisas, inclusive, né? Não só sobre drogas. E aí eu trouxe aqui o livro base dos conhecimentos espirituais, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? O meu bem velho já, né? Da época da minha adolescência, praticamente outra vida. O bom é que dá pra gente ver que eu estudei bastante, né? Porque o livro está todo dividido, de tanto que eu li. E aí, eu peguei uma parte aqui, é claro que o senhor Kardec não ia perguntar para os espíritos, o ser humano pode fumar maconha? Não, ele não vai perguntar isso. O livro é todo de pergunta e resposta, para quem não leu, né? Ele não ia perguntar isso, né? Vamos lembrar que o livro foi escrito lá no século XIX, né? Não que não existissem vícios, porque já existia, sempre existiu, na Idade da Pedra já existia vício. E aí tem uma parte aqui interessante, peraí, que é o capítulo da Lei de Conservação, capítulo 5. Parte que o subtítulo é Gozo dos Bens Terrenos. Gozo no sentido de você aproveitar os seus bens terrenos, né? E aí uma pergunta, a pergunta 712, o senhor Kardec pergunta aos espíritos assim: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais, né? Por que Deus colocou coisas que chamam a nossa atenção dentro da materialidade? E aí os espíritos responderam: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Não esqueçamos que o nosso planeta é um planeta de provas, né? E expiações, mas no caso aqui eu vou falar da prova. Um planeta de prova vai te pôr à prova a todo instante. Então, ele vai te pôr em testes. E é um exercício que o Daime Ayahuasca faz com você. Quem começa a consagrar o Daime Ayahuasca, a participar dos ritos, vai ver que a todo momento, tanto dentro do ritual como fora, principalmente fora, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você vai ser testado. Você aprendeu essa lição? Então, a lição está bem estudada? Vamos colocar um teste para ele para ver se ele vai passar por ela. Assim. É uma escada, gente. Esse planeta é um planeta de evolução. Então, você vai subindo degrau a degrau. E você vai subindo à medida que você passa nos seus testes, nas suas provas. Assim.
E a tentação, os vícios, fazem parte desse escopo de provas. Assim, então, se você tem uma tendência, por algum motivo aí do seu passado kármico, de outra vida, dessa vida mesmo, algum trauma, alguma carência, você acaba tendo tendência a se viciar a algo, a usar alguma substância que vai tapar esse buraco ou esses buracos que você tem, isso é um teste, é uma prova que você precisa passar por cima disso. E você pode pedir ajuda a vários profissionais, tanto do meio médico, psicológico, você pode frequentar grupos que fazem um trabalho muito interessante a esse respeito, como você pode buscar auxílio na espiritualidade, assim. Ele fala aqui, ele tem uma subpergunta, que é qual o objetivo dessa tentação? E aí os espíritos respondem: desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigação a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. Então, olha que coisa interessante, né? A tentação é um teste que pode te tirar da razão. E um dos objetivos de você estar encarnado é você despertar a sua razão, que nada mais é do que a sua consciência espiritual. Repara que está tudo ligado. Então, existe aí um teste, uma prova para quem tem essa tendência ao vício, né? E todo mundo, em algum momento, vai ter tendência a algum vício. Por exemplo, eu nunca bebi, né? Não tenho vício. Álcool é uma coisa que não me chama atenção, assim. E também nunca fumei, nunca tive tendência a isso, assim. Mas eu consigo encontrar razões substanciais do porquê de eu nunca ter tido inclinação para isso. Eu venho de uma família onde pai e mãe sempre beberam muito e sempre fumaram muito. E venho de uma família onde tem muita violência doméstica por causa disso. Então, desde cedo eu me liguei. Eu falei, por algum motivo, eu liguei álcool e cigarro à violência dentro da minha casa. E aí eu falei, não quero. Não quero. Entende que, no meu caso, algo da infância foi o suficiente para me bloquear qualquer vontade sobre isso. Da mesma forma que eu tive uma experiência que me fez não querer nem experimentar, algumas pessoas tiveram experiências que fizeram que despertasse a vontade para experimentar. E é aí que está o jogo aí de tentação no prazer e a sua prova de passar por isso. É fácil? Não é, mas quem disse que seria fácil descer para cá, né? Esse planeta é de provas e expiações. Uma segunda pergunta aqui que eu separei, continuando, traçou a natureza limites aos gozos? Ou seja, você tem limite, existe um limite de usar certas substâncias, que é o que a gente escuta hoje em dia, né? Eu faço uso recreativo da maconha, eu sei a hora de parar. É só para me sentar aqui numa mesa e conversar. Os espíritos dizem: traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Assim. Entende que existe uma linha demarcatória aí e que ela é muito sutil? E que em alguns casos ela nem existe, né? Tem determinadas substâncias, o crack, por exemplo, não vai ter uma linha demarcatória do crack, aquilo ali altamente degrada o ser humano, assim. Mas para alguns casos, como por exemplo, eu vou sentar aqui numa mesa, vou tomar uma cerveja com meus amigos num dia de calor, Rio de Janeiro, não que eu faça isso, mas tem muita gente que faz. É errado? Não, assim, não é errado. A gente tem que julgar o outro, tá bebendo cerveja lá no botequim, mas percebam que tem um limite para isso, e os espíritos dizem, não, tem uma linha demarcatória, até aqui você pode ir. Fica combinado que é o jogo do prazer aqui na Terra. A partir de um certo momento, e aí que cada um, na sua consciência, na sua individualidade, vai perceber qual é o momento que ali já foi além da conta. E o ser humano tem essa capacidade? Tem. Ou pelo menos deveria ter. Ou se exercitar o suficiente para chegar ao ponto de, não, eu sei até onde eu posso ir. Né? E a última pergunta que eu vou ler aqui do livrinho para não ficar chato que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura,
mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. É você brincar com a dádiva que é a sua reencarnação. Tem um livro muito famoso, Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. É um relato verídico, né, da Alemanha lá da década de 60, 50, 60, acho que 60 ou 70. Enfim, da Alemanha ali, década de 60, 70, de como era fácil se viciar. Né? O relato da Cristiane F. é muito interessante de ser lido, porque você vai ver essa questão do vício, do prazer, até aonde ele pode ir. Mas o mais interessante disso é que a todo tempo a Cristiane ela tinha certeza do que estava acontecendo com ela estava consciente do processo. E ela tinha 13 anos. Ela fala, eu comecei a fumar maconha, e aí eu percebi que tinha algumas pessoas que cheiravam cocaína, e as pessoas que fumavam maconha comigo falavam, se você for lá cheirar cocaína, você vai estar ultrapassando uma barreira perigosa, é melhor você não ir. E ela ia. E a partir do momento que ela entrou na cocaína, ela já deixou o povo da maconha para trás, porque ela já foi a um degrau a mais. E quando ela passou para a heroína, ela já deixou o povo da cocaína para trás. E isso era um processo consciente dela. Ela sabia que ela estava indo além dos limites. No livro isso fica bem claro, assim. Ela sabia que ela estava indo sempre além, a ponto de encontrar a morte, assim. Ela não morreu porque ela precisava ficar para trazer esse relato para a gente, assim. O livro dela, que não é um livro espiritual, né, é um livro verídico sobre uma situação que até hoje acontece na sociedade humana, fica muito bem demarcado ali que existe um limite do prazer e que passou daquele limite é só degradação. Não tem outro... Você não vai ascender em nada, você não vai despertar sua consciência para nada, você só vai degradar. E junto a essa degradação, o que vai vir? Obsessores. Gente, e aí a metáfora que eu vou fazer aqui é muito simples, o que fica em volta de uma lata de lixo? Mosca, né? Então, você vai começar a usar drogas, os obsessores eles vão chegar, porque existe muito espírito que continua viciado do outro lado. Então eles vêm para sugar o ectoplasma de quem está usando, seja álcool, seja cigarro, seja maconha, seja cocaína, seja heroína, seja qualquer droga que tenha. E não adianta, mas eu vou tomar Daime, vou passar por um trabalho de estrela, vou para um trabalho de cura, eu vou conseguir afastar esses obsessores. Você vai continuar utilizando a substância que o atraiu? Você vai continuar usando? Se você continuar usando, vão vir outros obsessores. Você pode até conseguir iluminar aqueles que estejam com você, mas virão outros. Assim, enquanto tiver lixo ali, vai vir mosca. O que vai na flor? Vai mosca? Não, vai abelha, né? A flor é repleta de abelha, que vai lá polinizar e vai plantar outras flores. Então, são os guias espirituais, assim. Quando você está sem vícios, preparado para receber, eles vão vir. Vão vir passar ensinamentos, vão vir trabalhar sua mediunidade, vão vir polinizar o que você já está repleto, assim. Então, a obsessão espiritual, ela não acontece para te levar ao vício. Ela vai alargar o processo que é seu. Quem começou foi você. É muito fácil você botar a culpa no obsessor. Não, mas eu tenho um obsessor que ele me instiga a beber. Quem começou a beber foi você. Esse obsessor ele veio para caminhar junto contigo porque ele está bebendo com você. Mas a partir do momento que você parar, você vai estar ajudando duas pessoas, você e ele. Ou eles, né? Porque dificilmente é um só. Então, a obsessão causada por vício, ela está única e exclusivamente na mão de quem usa o vício, de quem se preenche com as substâncias. Não está na mão do obsessor. Isso precisa ficar muito bem interiorizado por quem usa qualquer tipo de substância. Assim. E aí, gente, o que acontece com a pessoa que usa vício depois que desencarna? Assim, a substância, ela não vai mexer só com o seu corpo físico. Você vai no médico, ele vai falar o que causa cada um o que o álcool faz, o que o cigarro faz, né? Só que o nosso perispírito, o nosso corpo astral, ele é altamente... vai causando uma corrosão nele, a ponto da gente sofrer transmutações, assim. André Luiz tem uma série de livros com Chico Xavier, né, em que ele fala o que acontece com quem usa drogas, assim. Tem pessoas, tem corpos espirituais que se transformam em animais, viram um réptil, a pessoa fica com a aparência de um réptil,
de uma cobra, de uma serpente, sabe? Ela perde o seu perispírito humano. O vício ele vai degradando, mas não perde a consciência. Você sabe o que está acontecendo com você no corpo espiritual. Isso é o mais triste você tem noção do sofrimento que está sendo causado em você. Não é porque você morreu, porque seu corpo está degradado, que você deixou de ter consciência. Assim. Isso é o mais terrível, de você ver o seu corpo se modificando para uma criatura menos evoluída, mas a tua consciência está lá. Então, fora buracos astrais, chakras deteriorados, né? O espírito ele sofre com dor. A dor ela não é exclusiva do corpo físico. Né? Claro que é uma dor diferente, mas existe. Então, a droga ela é uma lástima nos dois lados da vida. Tanto na nossa realidade física, quanto na espiritual. E quem está na espiritual vem para cá, para o lado físico, continuar se alimentando disso. É uma retroalimentação negativa que se você não for lá e quebrar esse ciclo, ele aumenta, tá? Ele vai aumentando. Pesou, né? Mas é para pesar mesmo. Esse é aquele vídeo mesmo que é uma tijolada na nossa cabeça. Assim. Mas para melhorar e para a gente tentar terminar um pouco melhor, eu trouxe aqui Pão Nosso, do querido Chico Xavier. Psicografia do Emmanuel, né? O guia espiritual principal do Chico Xavier, conhecido pelo seu rigor. Esse livro é muito interessante porque são pequenos textos de 2 folhas, psicografias curtas, falando sobre variados temas. Assim. Então, vale a pena você ter em casa e usar como minutos de sabedoria, sabe? Sempre vai ter algo interessante. Separei aqui um trecho que o Emmanuel fala. Resiste à tentação. Né? Abre aspas. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Porfiada, né? O Emmanuel ele foi juiz em outra vida, né? Porfiada é uma disputada batalha. Então, percebam que ele fala o seguinte, você venceu um vício, não acredite que ele nunca mais vai voltar. Se você for numa reunião do AA, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, você vai ver relatos de pessoas assim, olha, eu passei 20 anos sem beber, mas eu tive uma recaída e enchi a cara. Gente, a recaída ela é normal do nosso plano físico. Você vai ter recaída. Principalmente se você for muito viciado em determinada substância. E aí, o que você vai fazer? Você vai respirar fundo, você vai tomar um daime, você vai em algum lugar participar de um trabalho, você vai pegar uma força e você vai voltar a lutar contra a tentação que te oprime, que parte do seu interior. Nós não somos seres crísticos e divinos. Todos nós não temos uma divindade interior, né? Nós somos pequenas partículas da força criativa. Nós temos a nossa divindade individual. Da mesma forma que nós temos essa divindade individual, nós temos a nossa sombra. Então, se você tem uma sombra que te coloca para usar e para se tornar um viciado, seja lá no que for, é contra isso aí que você tem que lutar. E a recaída, ela é prevista pelo plano espiritual. Mas o plano espiritual quer que você lute. Guerreiros da luz, sabe? Tem vários hinos no Santo Daime que fala isso, né? Coloca a gente ali no papel de guerreiro. E aí é guerreiro de si mesmo, tá, gente? Não é guerreiro Vingadores da Marvel, que você vai botar uma armadura e vai lutar contra seres espaciais. Isso não vai acontecer. Aqui a guerra é individual, é pessoal. Que é até muito pior, tá? Acho que se a gente fosse invadido, ia ser mais fácil, assim, mas uma guerra pessoal contra algo que te chama o tempo todo, é isso. E entende o porquê dos 3 dias os 3 dias de jejum antes de tomar ayahuasca? Você tem que se purificar minimamente, assim. Todas essas substâncias, elas trazem para o interior do seu corpo uma densidade, uma toxicidade energética imensa. Então, e se você conseguir passar 3 dias sem beber álcool, sem fumar, sem fumar maconha, sem cheirar cocaína, sem usar qualquer tipo de droga, vocês vão ver, pô, eu consegui 3 dias, eu consigo mais 1. Vou 4. Eu vou 5. Eu vou 6. Aí no 7º dia, tal qual criação, eu caí, meu pai. Aí você vai levantar e vai começar a recontar de novo. No 1, no 2, no 3. E vamos junto. Pega na minha mão que eu vou junto com você, hein? E Deus principalmente. Jagubers e rainhas, olha, eu estou muito feliz, tenho recebido muitas respostas positivas a respeito do canal, muita gente me mandando mensagem, tanto no particular quanto diretamente aqui no canal. Muito obrigado, assim, é muito importante para mim saber que vocês estão gostando, né?
E tenho preparado pedagogicamente alguns temas de relevante interesse para todos nós. Assim. Então, fiquem comigo, se inscrevam, mande para o amigo de vocês. Já que vocês estão gostando, vamos fazer esse canal girar. Assim. Acho que quanto maior o número de pessoas que consagram Daime Ayahuasca poderem ver e refletir sobre as coisas que trago aqui, a gente vai ter correntes mais poderosas, límpidas e claras, porque a corrente, o lugar onde você está consagrando, ela é muito importante para você pegar força. Então, ter uma corrente com médiums poderosos, fortes, sadios, saudáveis de mente e coração, vai facilitar o processo de vocês de lutar contra qualquer tipo de vício. Então, se inscrevam, curta, comente, tá? Façam girar esse canal. Salve essa luz que alumia, que vem nos alumiar. Salve a força do padrinho, que veio o rebanho juntar.